Mulher manda matar o marido e coloca a culpa nas serpentes. Cara, esse caso escabroso aconteceu em Missouri de 2017, nos Estados Unidos, aonde a mulher mandou matar o próprio marido e colocou a culpa na criação de serpentes que ele possuía. Ora, vamos gravar 3 nomes aqui. Ben Hennick, que é o criador de serpentes e que foi assassinado. Lili Hennick, mulher de Ben Hennick, e ex-mulher de Michael Humphrey, o assassino. Como aconteceu essa história? Bom, primeiro, é válido lembrar que Ben Hennick tinha uma criação de pitons e que valia muito dinheiro. Basicamente, ela foi avaliada por mais ou menos 5 milhões de dólares. Ou seja, aquele gigantesco plantel, cada gavetinha ali é uma serpente rara que ele cuidava, criava, reproduzia e vendia, sendo somatório disso tudo a um valor de 5 milhões de dólares. Lili, sua esposa, era dona de um spa e que, ao que tudo indica, não ia muito bem das pernas, estava meio que endividada. Pois bem, ela sai do trabalho, sai do spa, chega até em casa, entra em casa, procura pelo marido, não encontra. Vai até o plantel onde estão as serpentes de Ben. Abre a porta e o encontra morto. Bom, automaticamente, por inocência, ela vai e chama o cunhado, que chega até ela. Chegando lá, os dois constatam que haviam perfurações no corpo de Ben Hennick. E aí, foi óbvio, primeira constatação foi uma serpente que fugiu e machucou o seu marido. O matou estrangulado ou o atacou e deu várias mordidas ao ponto de fazer 8 perfurações no corpo do marido. Caraca, hein? Que história sinistra! Olha, eu sou especialista em serpentes e não conheço nenhuma serpente capaz de fazer 8 perfurações pelo corpo assim de uma pessoa e não deixar mais nenhum outro vestígio, porque vale lembrar que pitons são constritores. Mas calma que eu vou ainda te contar as coisas, não vou te dar logo a cereja do bolo, não, você vai até o final aqui comigo. Olha o que aconteceu aí. Ela não contava que a polícia investigativa iria aparecer na parada e começar a investigar a situação. Ora, o que será que aconteceu? Mas você sabe que a polícia investigativa investiga tráfico de drogas, investiga assassinato de um monte de outras coisas. E a primeira coisa que eles repararam é que os buracos não poderiam ter sido causados por uma serpente, mas sim que eram feitos por perfuração de projétil de arma de fogo. E foi exatamente o que aconteceu. 8 tiros. Ben levou 8 tiros. E não só isso. Se não bastasse as 8 perfurações, ainda foi encontrado um projétil alojado em uma daquelas gavetinhas que estão ali, onde estão as serpentes. Pois é, uma bala, provando o crime. Ou seja, não foi nada, serpente nenhuma, coisa que Lili fez questão de espalhar para toda a comunidade. Saiu em tudo quanto é TV, onde ela dizia que uma serpente matou o seu marido. Quando a polícia foi investigar, também descobriu que nenhuma serpente havia fugido. Ora, que coisa estranha, hein? Nenhuma serpente fugiu, foi roubada. Alguém entrou aqui, deu 8 tiros no marido da Lili, em Ben, e nenhuma serpente, das que são valiosas, elas podem valer aí entre 10, 20 mil dólares, né, de 1.000 a 20 mil dólares, dependendo da serpente, nenhuma serpente foi tirada do plantel. Lembrando que todo plantel vale mais do que 5 milhões de dólares. E aí eles foram investigar
e descobriram que havia uma apólice de seguro no nome de Ben, no nome da esposa de Ben, da Lili, no valor de US$ 1 milhão. E que Lili tinha um negócio que não ia muito bem, que era o spa. Muito estranho. Estranho. Muito, muito estranho. Não bastasse isso, a polícia decidiu investigar o celular de Lili, investigar se ela estava conversando com alguém e, pasme você, ela estava conversando com o ex dela, o Michael Humphrey. Pois é, e não só isso, mensagens bem picantes, tudo isso embaixo do nariz do ex do marido que morreu. E aí as coisas ficaram realmente muito estranhas, até uma outra mulher foi envolvida no caso. Bom, não bastasse isso, não bastasse ela ter dito que foi uma serpente o tempo inteiro, depois no tribunal, quando tudo já estava ficando esclarecido, aonde o ex-marido dela foi contactado para matar Ben, o dono das serpentes, ela ainda disse que ele o fez por ciúmes ou algo parecido. Ele, por sua vez, não perdeu a chance e a entregou. Não, foi ela quem combinou tudo, porque ela não estava bem financeiramente e uma outra pessoa apareceu, mas ela acabou saindo fora do julgamento. Ou seja, caraca, hein? Que cobra, caraca, muito sinistra essa história aí. Pois bem, ela foi condenada, né, como mandante do crime e Michael foi condenado como assassino. As serpentes, bom, as serpentes não eram assassinos, não. Assassino foi o ser humano. Aliás, mesmo quando há um acidente com serpente, a culpa de ter tirado ela da natureza e colocado ela no local onde ela não deveria estar, ainda é do ser humano. A gente tem que lembrar que elas são animais e que tem que ter todo um cuidado. Mas serpentes não saem por aí matando pessoas dessa maneira. Pelo contrário, o que Ben não sabia é que na casa dele havia uma serpente muito pior do que qualquer outra serpente, não constritora, mas pior do que as peçonhentas, que foi a sua esposa, capaz de mandar matar o próprio marido a troco de grana, dinheiro. Ben não sabia nada do que estava acontecendo. E Lili também ressaltou a possibilidade de perder a guarda dos filhos para o marido, uma vez que ela não ia bem nos negócios. E aí ficaria mais fácil para que Ben cuidasse das crianças, porque, afinal de contas, ele tinha um emprego muito mais estável, onde tinha serpentes que geravam lucro para ele. Pois é. Sinistra essa história, né? E não é a primeira vez que acontece. Tem aqui no canal também o contrário. Marido indiano que tentou matar a mulher jogando uma serpente peçonhenta em cima dela e fez isso 2 vezes e conseguiu na segunda vez se utilizando de serpentes. 2 casos bastante sinistros. O marido usou mesmo a serpente. O outro, a mulher tentou incriminar outras serpentes. Pois é, só que ela é muito pior do que as serpentes que ela tentou incriminar, hein? Esses 2 aí, o indiano e a americana, mereciam cadeia mesmo, cadeia eterna, porque, caramba, que coisa escabrosa e que história maluca que inventaram, cara. Claro, não deixe de assistir o outro vídeo aqui no final. Bom, sob a perspectiva de uma cobra constritora sair e fazer 8 perfurações, não faz sentido, porque elas possuem dentes, mas são dentes relativamente pequenos, são pontiagudos e servem para segurar. Ou seja, é uma centena de dentes. São perfurações no estilo de agulha, mas que ficam no local só. No máximo que poderiam fazer, se puxasse uma piton muito grande, seria rasgar a pele, mas não perfurar em locais diferentes. Não tem nenhuma serpente que faça isso.
Ah, mas e se fosse uma serpente, no caso, que injetasse peçonha? Bom, elas têm presas duplas. Então, teria que ficar a marca, teria que ficar arroxeado, e a marca é de agulha, né? Marcas duplas, a não ser que uma presa não pegasse, desse raspão, mas aí seria raspão ou uma marca única e algumas marcas duplas e totalmente rocheado no local, né? Principalmente se forem víboras, mas que seria facilmente visível por conta do edema que causariam e porque se pareceriam com furos de agulha e não com buracos de bala, não com buracos. Não existe nenhuma serpente capaz de fazer buracos no seu corpo. Isso já de cara seria facilmente descartado. Não precisaria ser um perito assim expert em tudo para entender essa situação. Sinistro foi ela ter colocado a culpa nas cobras e a comunidade ter acreditado por um certo tempo, até que a polícia percebeu todo o problema. Bom, você sabe muito bem que a gente não faz a máscara da balbúrdia aqui quando há morte no caso, e Ben era um cara muito querido dentro da comunidade herpetológica. Os colegas dele, e eu vi vários relatos lamentando a morte, ainda lembravam que ele era um cara legal, uma pessoa muito bacana de se conversar, um homem honesto, um ícone dentro da herpetologia e que foi morto por uma cobra, mas a cobra era outra.